E você falou agora muito bem, Manu, com relação a diagnóstico, né? Hoje, 18 anos depois de que Zelinha diagnosticou João, como é que você pode, o que você traz para a gente de informação? Como que é feito esse diagnóstico hoje? E eu quero dizer, essa informação é muito importante, gente. Assim, como e quem faz, né? Certo, eu acho que são duas coisas importantes. Com certeza. Esse diagnóstico, ele não é feito por uma pessoa. Ele não é feito por um médico, por um psicólogo. É um diagnóstico multiprofissional, então envolve uma equipe. A gente precisa ter vários olhares. Em relação a médicos, a gente precisa de um neuropediatra ou de um psiquiatra da infância, né? Aí a gente tem que ter nessa equipe uma composição de psicólogos, muitas vezes psicopedagogos também pode estar nessa equipe, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Então, todo mundo contribui para esse diagnóstico. Esse diagnóstico é um diagnóstico clínico. Então, se você vai ao médico e de repente ele te pede, vamos fazer um exame de sangue, um eletro, como eu vejo, né, várias mães gastando esse dinheiro, empenhando esse dinheiro para fazer esse exame na tentativa de chegar a esse diagnóstico, não é assim que acontece. Ele é um diagnóstico clínico feito através de observação e avaliações com escalas, que são escalas que passaram por estudos e testes psicológicos, e também é uma avaliação multiprofissional. Como eu disse, envolvem vários profissionais, não só. Então, precisamos de vários olhares, desculpa. Então, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a dificuldade da gente chegar a esse diagnóstico. Os profissionais de saúde, eles infelizmente são muito despreparados para acolher e identificar. Nós temos aqui em Jaguaquara, né, na educação, esse trabalho funciona muito bem, inclusive eu componho essa equipe, uma equipe multiprofissional, onde a gente trabalha contribuindo para esse diagnóstico. E a gente encontra famílias que já passaram pelas unidades de saúde, já foram ao hospital, já tiveram acesso a vários profissionais e ninguém, né, chegou a levantar essa hipótese. E isso é muito complicado, porque nós sabemos que quanto mais cedo o diagnóstico acontece, também a gente tem um melhor prognóstico. Então, seria muito bom se os profissionais de saúde estudassem mais, se inteirassem mais do assunto, para que a gente pudesse ajudar essas famílias e esses meninos de fato. É interessante, Manu, que a gente, dentro do Saúde de Verdade, nós damos muito valor a exatamente essa questão da comunicação. E eu fico ouvindo você falar, e nesses meus estudos recentes aí, nesses últimos dias, eu também identifiquei várias características semelhantes do diagnóstico do autismo com qualquer outro problema de saúde de um modo geral. Essa deficiência de comunicação, essa deficiência de contato, eu diria que é um dos principais problemas da humanidade atualmente. Sim. Como tem sido comum, vamos pegar aqui um exemplo objetivo assim, de um problema de saúde, uma dor na coluna, né? Uma hérnia de disco. Como as pessoas estão confiando mais em um exame, um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, do que na consulta, do que no contato com o profissional. Gente, se tem um ato de cuidado à saúde valioso que um profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, psicólogo, educador físico, se tem um ato que tem valor, chama-se consulta. E o que é a consulta? É o olho no olho, é ouvir, é falar, é tocar, sabe? É ver o que está acontecendo. Os exames, quando eles existem, eles têm um nome que não é por acaso, complementares. Eles complementam um raciocínio, uma impressão, uma hipótese diagnóstica. Isso, no caso do autismo, é uma das maiores verdades que existem. Então, precisa-se ter atenção desde o familiar até o profissional, e essa falha acontece mesmo porque as pessoas não têm tempo, não têm atenção, não estão ali ligadas. Esses diagnósticos, eles não brilham em luz neon, né? Isso é outra verdade. Tudo que a gente percebe no nosso dia a dia como médico requer uma atenção. As pessoas não chegam no consultório, no hospital, e tem assim uma seta dizendo assim, eu estou com apendicite, eu estou com pneumonia, eu estou com Covid. Não, requer um raciocínio, um tempo dedicado àquele diagnóstico. E isso, para situações como autismo,
é fundamental. valioso. E sem isso, o diagnóstico não é feito ou é mal feito. Exato. Estávamos até falando ontem no Encontro das Mães, né? Que quando a gente encontra uma família que tem essa suspeita ou que chega por algum atraso no desenvolvimento, então primeiro a gente faz uma anamnese. Perfeito. A gente quer saber dessa criança desde o ventre. Como é que foi a gestação? Como é que foi todo o desenvolvimento? Os marcos de desenvolvimento? E essa é a grande questão. Nós temos crianças que chegam aos médicos ou a outros profissionais e eles falam assim, cada criança tem seu tempo. E eu me pergunto que tempo é esse, né? Porque nós temos marcos de desenvolvimento. Sim, cada criança tem seu tempo, mas o tempo é dentro daquele marco. Se a gente ultrapassa aquele marco, a gente sabe que existe um atraso. E diante de um atraso, a gente precisa estimular e investigar. E é essa deficiência, esse é o principal ponto. Então, a gente tem que parar de usar essa linguagem de que atrasa. E esse atraso é porque cada criança tem um tempo. Essa questão de tem um tempo tem dificultado muito. Esse atraso é um alerta, né? Tem que olhar para esse atraso como um alerta de procurar realmente alguém da área de saúde que possa começar essa orientação. E você disse que ela é multidisciplinar, mas uma mãe que hoje identifique algumas questões, qual seria a primeira pessoa que ela deveria procurar? Olha, aqui em Jaguaquara nós somos agraciados, né? Nós temos uma estrutura que a maioria dos municípios não tem. Hoje nós temos um centro, que é o SEMAI, que Zelinha vai poder falar um pouquinho, né, melhor sobre o SEMAI, e depois eu vou deixar a Zelinha falar um pouquinho sobre o SEMAI, que é uma estrutura, um espaço onde a gente tem uma equipe multi. Essa equipe já é responsável mesmo pelas partes das terapias, né, pela parte terapêutica. Em relação à questão do diagnóstico, como é multiprofissional, nós temos uma equipe multiprofissional na educação, a nível de saúde. A gente ainda não tem essa equipe, mas a educação tem. E nesse espaço nós temos eu como psicóloga, Maristela como psicopedagoga, nós temos Laura Novaes como assistente social, Marcos também como psicólogo e hoje temos Matheus como fonoaudiólogo. Então essa equipe... Só fera aí nesse time. Essa equipe, né, que compõe essa equipe multi, quer dizer, esses profissionais que compõem essa equipe multi, que realizam esse psicodiagnóstico ou levantam essa hipótese e a gente encaminha o médico para que ela seja concretizada ou não. Mas, Manu, nós estamos falando aqui pro Brasil, viu? Nas redes sociais, nossa voz vai longe. Então, assim, de modo geral, assim, sem ter essa estrutura privilegiada, Sim. Como é que normalmente acontece esse diagnóstico? Quem é a pessoa ou profissional que pode fazer isso? Em caso de atraso, o pai ou a mãe deve procurar um neuropediatra, né? Ou um psicólogo que tenha alguma especialidade em autismo, ou seja, neuropsicólogo, ou especialista em ABA, né? Algum profissional que realmente trabalhe com isso. Mas eu indico o neuropediatra, porque geralmente eles pedem a avaliação neuropsicológica. Então, a gente já tem eles. Ainda bem que nós temos profissionais hoje que são super antenados. Então, geralmente esse é o caminho. Mesmo que vá ao neuropediatra antes, ele pede também a avaliação de outros profissionais. Manu, eu vou falar aqui, viu? Tem aqui uma máxima no Sol de Verdade. Quando eu falo aqui uma sigla que ninguém entende, Gabi me belisca. E você estava longe dela, ela não te beliscou, porque você soltou aí o ABA, né? E o que que é ABA, né? Gente, ABA é análise do comportamento aplicado, é uma técnica psicológica muito conhecida, que tem uma série de evidências científicas que está associada a bons resultados, especialmente, mas não só, mas especialmente no transtorno do espectro autista. Então, a ABA, na verdade, o B é do inglês, né? Que é de behavior, que é seria a ACA, né? Seria a análise do comportamento aplicada, mas é uma técnica de intervenção psicológica sensacional e que tem muito bons resultados. Essa questão do diagnóstico, Gabi, assim, pessoal, tecnicamente falando, para se fechar, para se fazer um documento diagnóstico, tem que ser um médico, né? Teoricamente, até qualquer médico pode fazer isso, qualquer pessoa que tenha um CRM, mas é óbvio que um cirurgião vascular, um clínico geral, um médico não especialista não tem essa expertise. Normalmente é um neuropediatra, porque é um transtorno do desenvolvimento neurobiológico. Mas o que eu vejo na prática, Manu, é assim, é o neuropediatra mandando para a psicóloga. E aí, dependendo do relatório que ela faça, ele vai e assina. Então, eu acho que oficialmente é o médico, mas na prática quem faz é a psicóloga mesmo. Exatamente. A psicóloga é comportamento, né? Então, a psicóloga, ela realmente está mais apta a esse diagnóstico, enfim, e dá todo esse suporte, né?